a tese defendida, e ele procura retomar esse repertório, e isso contribui para validar, para fortalecer aquele que ele traz como argumento, certo? Então, em linhas gerais, é isso, a competência 2, certo? Se tiver rápido, alguém pode abrir o microfone e dizer, pisa no freio, porque a professora se empolga quando está falando. Meus alunos mesmo, professora, por favor, freia um pouquinho. Eu costumo acelerar muito, então, se tiver muito rápido, podem dizer que eu desacelero, tá certo? Então, o que fazer, então, para melhorar na competência 2? Eu sempre digo assim para meus alunos, tem que ler muito. Ler muito, e não é só ler. É ler e procurar ter um senso crítico com relação às leituras que você faz. Então, de que forma aquele conhecimento de história, ele pode se encaixar, pode ser pertinente para o tema que eu estou discutindo, certo? Buscar informações em fontes variadas. Gente, e esse momento que vocês estão praticando redação em casa é muito importante, porque você pode ir pesquisando e utilizando as suas pesquisas de fontes de repertório no seu texto, sem copiar, claro, sem o plágio. Porque é o momento de você praticar a escrita. Então, é possível isso, porque quando a gente escreve, a gente coloca em prática uma leitura, a gente resume, a gente faz mapa mental, aquele repertório, ele é aderido muito mais facilmente pela nossa mente. A nossa mente é inteligente. Aquilo que a gente tem de informação que a gente não usa, o nosso cérebro descarta. Aquilo que a gente usa, fica. Então, se você pegar, se propor a ler e a fazer resumos, a participar de discussões, esse projeto mesmo do laboratório é muito importante, porque vocês vão discutir temáticas sociais, temáticas importantes que podem cair no Enem, e a partir do momento que você discute sobre determinado assunto, me assiste. Oi? Você quer ainda? Você quer essa botinha ainda? Luiz Felipe, por favor. Alguém estava com o microfone ligado, eu pensei que estava falando comigo. Então, a partir do momento que você discute sobre esse repertório, é muito mais fácil de você lembrar desse repertório na hora da redação. E não fazer o que eu tenho visto muito, os meus alunos e outros alunos com quem eu tenho contato, é a questão do modelo pronto. Ele pega aquele youtuber lá da internet que diz, olha, é possível encaixar dentro desse modelo qualquer tema de redação. E aí ele vai lá e acaba ferindo uma questão muito importante, que vai estar na competência 3, que é a autoria, que é a sua capacidade de dirigir o seu conhecimento dentro de uma escrita. Então, o aluno, ele pega aquele texto, e é moldurado, como eu digo para os meus alunos, aquela moldura, você dá para botar o texto na parede e vira uma foto. Não é para fazer isso. A escrita, ela tem que fluir dentro de uma criatividade que ela é individual. Veja, nenhum tema que vocês escrever, ou que nós, professores, que a gente escreve diariamente, são temas novos. A gente geralmente repete, a gente diz com nossas palavras o que outras pessoas já falaram, é o que o Bakhtin diz, né? Essa teia de significados, de textos que a gente costuma replicar, mas a gente precisa fazer isso à nossa forma, com a nossa autoria. Então, fugir de modelos prontos, daqueles youtubers que vão dizer que pegue qualquer tema e coloque dentro desse molde aqui. Eu, até corrigindo redações, eu vi muito isso ano passado, muito mesmo, assim. Às vezes funciona, mas pode, muitas vezes, engessar seu texto e te prejudicar. Certo? Então, assistir documentários, séries e filmes, mas é tentando relacionar. Não é jogar, não, porque o repertório ele precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. Você precisa, aquele repertório, ele precisa fortalecer o seu ponto de vista. E eu digo muito para meus alunos, elaborar pesquisas sobre assuntos atuais, montar mapas mentais, escrever muito. Ajuda sempre. O aluno, ele quer aprender, muitas vezes. Eu falo isso pensando no meu aluno, mas, de certa forma, todos os alunos têm mais ou menos esse mesmo pensamento, que é a ideia de que escrever um só texto, aprendeu. E não é assim, gente. Até quem é escritor, ele escreve, ele revisa o texto, ele manda um texto para alguém que vai revisar o texto dele, não sei quantas vezes, o texto volta para ele relê, reescreve. Então, não pensem que escrever é uma atividade de mágica. Eu escrevi uma vez, aprendi. Não.
A escrita é algo que, quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. É constância mesmo, como tudo na vida. Certo? Então, indo para a competência 3, ela é a minha competência, vamos dizer assim, é a competência que eu tenho um certo xodó por ela quando vou ensinar os meus alunos. Né? Ela é a competência que diz assim, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Mas como é que o Enem avalia essa competência? Essa daí foi o que há 2 anos atrás eu aprendi nesse curso de corretores, é que o Enem vai avaliar um esquema, né? Quando o aluno ele sabe o que está fazendo, o texto dele tem um esquema que se deixa perceber pela forma como ele organiza os argumentos e também pela autoria. Lembra que eu falei agora há pouco aqui, que tem alunos que pegam aquelas aulas do youtuber, monte seu texto dentro dessa estrutura aqui. E essa estrutura moldurada de texto, ela acaba tirando aquela criatividade, a originalidade que o Enem ele chama de autoria. Então, a forma como você escreve, como você organiza seus argumentos, como você encadeia, você cola as ideias, ela é importante, porque ela deixa claro o esquema de escrita, seu esquema de escrita. E o que é que o Enem chama de projeto de texto, certo? Então, ela avalia isso e como. E aí eu trouxe para vocês aqui o que seria esse esquema. É engraçado, porque quando eu estou corrigindo o texto dos meus alunos, essa é a minha primeira competência. Cada professor tem sua forma. Eu não sei qual é a forma da Ana Karina, do professor que está participando, da outra professora, que eu tenho que botar no nome de vocês, mas veja, eu vou corrigir. A primeira competência que eu corrijo é a do esquema do texto, do projeto de texto, porque eu vejo se o texto do aluno é bom ou não. Aí essa questão da competência 3, ela faz a gente olhar assim, opa, esse aqui sabe do que está fazendo, esse aqui sabe o que está fazendo, sabe do que está falando. Ou a gente olha meio assim, rapaz, não tem rumo, certo? Então, o que é o projeto de texto? É aquele esquema, é quando cada parte do texto, ela conversa entre si num tecido único, né? A palavra texto, ela vem de tecido. Então, quando um texto não é bom, a tese diz uma coisa, o argumento, o primeiro parágrafo de argumento não tem nada a ver com a tese, o segundo, muito menos. Esse texto, ele é um texto todo que o Enem vai chamar de sem direção. É a melhor forma de caracterizar isso mesmo, falta direção no texto. Quando é que um texto tem direção? Primeiro, quando o aluno ele compreendeu o tema, a partir do tema, ele propôs uma tese, que é a tese, que é uma das partes fundamentais do texto, porque eu costumo dizer para a gente, é a bússola, meus alunos, é a bússola. A primeira coisa que você tem que aprender a fazer é uma tese. As afirmações, as suposições sobre determinado problema social, sobre determinada questão. Então, precisa dessa afirmação na introdução para que você consiga defender. Veja, se o texto dissertativo argumentativo, ele é um texto que defende uma tese, se seu texto não tem tese, como é que vai ter argumento? Né? Então, o texto ele perde a direção quando ele não tem tese. E eu trouxe para vocês aqui esse esquema que eu peguei de um texto de 2019 sobre o acesso ao cinema no Brasil. Então, eu montei um esquema do texto, assim, que é tirando as ideias principais de cada parte. Então, veja, o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil, e o aluno escreve a seguinte tese. Presta atenção, ó. É lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribui para a perpetuação desse cenário negativo. Veja, que você percebe na tese desse menino aqui, primeiro, antes da tese, ele contextualizou. Né? A tese, a introdução, geralmente ela vai ter isso, uma contextualização que vem de uma frase temática, um conhecimento de história, de geografia, de sociologia, etc. E tal. E em seguida a tese, ou a tese e a contextualização. Não precisa ser um molde fixo, não. Mas você vai encontrar uma coisa importantíssima na introdução. Tem que ter, é a tese. Porque a tese ela vai dar rumo. Vamos ver como é que esse aluno pegou esse rumo aqui, olha. Ele trouxe duas. Ele já me aponta na introdução quais serão os argumentos que ele vai trazer.
Um é sobre a postura do Estado em relação à cultura, o outro é sobre a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte e de que forma essas duas coisas contribuem para que tenha um cenário negativo com relação à democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, veja, olha o esquema dele aqui. Aí ele vai lá no argumento 1, olha, ele colocou lá, aqui eu estou tirando, gente, só as partes principais. Tirei os elementos coesivos, certo? Só para mostrar mesmo o esquema para vocês. Então, aí ele vai dizer, no argumento 1, na primeira parte de argumentação, a ausência de políticas públicas por parte do Estado não são suficientes. Aqui faltou um não, certo? Porque eu copiei. Não são suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Olha como esse aluno fez lá. Ele trouxe já as ideias centrais: democratizar acesso ao cinema. Então, ele já trouxe a temática toda aí. E aí ele fala que o papel massivo do Ministério da Cultura, o papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país, né? Que isso também contribui para esse cenário negativo. Ele diz também que faltam ações para garantir a democratização e que o governo também age como o agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre. Lá no texto ele explica isso, mas veja que tudo isso que ele traz no argumento 1 casa com aquele item que ele trouxe lá na tese. A postura do Estado em relação à cultura. Postura negligente do Estado em relação à cultura. Então, no argumento 1, ele vai falar dessa postura negligente do Estado em relação à cultura. No argumento 2, então, ele vai falar sobre o quê? Sobre a negligência de parte das empresas com a sétima arte. E é isso que ele faz. Então, ele diz assim, olha, a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, ele vai falar sobre isso, que ele até diz, né, que isso, muitas vezes essas empresas, elas focam muito na questão do lucro, mas não em detrimento da questão de que esse bem seja um bem cultural, que seja difundido mais amplamente, que dê condição de várias pessoas, de diversas camadas sociais, de participarem disso. E aí ele diz também, ele fala também da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Veja, agora eu digo para vocês, esse argumento 2, ele não casa direitinho com o que ele traz na tese, lá em cima? Então, veja, olha o esquema aí, olha a forma como esse tecido, como essas ideias, elas conversam umas com as outras dentro do texto. E a proposta de intervenção, veja, que a proposta de intervenção, gente, no Enem, ela é avaliada numa competência à parte, mas a proposta de intervenção também contribui para o aluno tirar uma nota maior ou menor na competência 3. Por quê? Por exemplo, se o aluno ele diz que a postura do Estado e a negligência das empresas, ele precisa trazer propostas que abarquem essas duas coisas. Entende? Então, o texto ele tem que conversar em tudo, até na proposta de intervenção. Então, ele diz, olha, o Ministério da Cultura precisa lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Ele citou a questão da postura do Estado e do papel passivo do Ministério da Cultura. E aí, em seguida, lá na proposta de intervenção, ele fala como resolver isso. E ele também diz que o governo federal tem que oferecer incentivos fiscais para as empresas, para que elas possam incentivar os cinemas, a reduzirem o custo de ingressos, que, de certa forma, casa com a questão das empresas, certo? Então, veja, tudo no texto precisa conversar. Sua tese é o seu caminho de direção. Se eu disse assim, olha, tem aluno que me pergunta, professora, meu texto pode ter só 3 parágrafos? Pode. De repente, você fez uma tese que foi na seguinte linha. É lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura é que contribui para a perpetuação desse cenário negativo. De repente, você conseguiu, num parágrafo argumentativo, falar dessa ausência de políticas públicas, do papel negligente do Estado, num parágrafo só. E seu texto ele não vai ser prejudicado pelo tamanho. Veja, não tem esse negócio de que precisa ter 2 parágrafos argumentativos, precisa ter argumentação boa. Não é quantidade, é equilíbrio, certo? Uma introdução, pelo menos um desenvolvimento que fecha a ideia da sua tese
e a sua proposta de intervenção. Que, inclusive, nem precisa a intervenção estar somente na conclusão, não. Mas a gente convenciona, por ser mais fácil para o aluno, para ele não se perder, a gente deixa a conclusão do texto para essa questão da proposta de intervenção e para uma retomada da tese. É importante, gente, que você não vá direto para a solução, certo? Essa proposta de intervenção, que antes disso você dê uma breve retomada por tudo que foi dito. É importante afirmar que é preciso que essa postura seja mudada dessa forma, o Ministério da Cultura e etc e tal, certo? Então é importante sempre dar uma retomada para depois apresentar os elementos da proposta. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, e eu digo assim, olha, a competência 2 é a mais importante, e para mim, a 3 é a mais difícil, porque geralmente o aluno, ele consegue trazer repertório, tal, ali até pertinente e legitimado e pertinente, mas muitas vezes ele não consegue organizar isso para fazer essas partes terem esse equilíbrio, esse diálogo, essa tessitura mesmo, serem um texto. Porque o que é um texto sem direção? É um texto que começa falando de uma coisa e termina falando de outra. É mais ou menos isso, certo? E aí a dica que eu dou para vocês é algo que meus alunos, pode até ser que vocês já façam com seus professores, mas com os meus alunos dá muito certo, que eu procuro fazer com que eles leiam os textos, nota 1000, e que eles construam mapas mentais, assim como eu fiz nesse slide anterior, certo? Eu peço para que eles façam esses mapas mentais de vários tipos de texto e apresentem uns para os outros, que eles elaborem mapas mentais de outros textos, de artigos de opinião, de editoriais, porque assim eles conseguem perceber o esquema que cada texto possui. Trabalhei também com os meus alunos, que inclusive foi o meu trabalho de mestrado, a construção de esquemas a partir de reportagens. Todo texto ele tem um esquema que se deixa perceber. Então, quando eu acho muito prático para vocês, alunos, lerem textos nota 1000, e construir mapas mentais, assim, grifando a tese, o argumento que se liga à tese, certo? E até ler textos ruins, porque no caso dos meus alunos, eu levei também textos para ele com problemas de escrita, de uma turma para outra turma, né? A gente, sem colocar os nomes e tal, e eles aí iam avaliar os textos dos outros. Gente, é impressionante como o aluno ele consegue, com um certo tempo, perceber que o esquema do texto ele não casa, que o texto não tem um esquema, que ele não tem a direção, certo? Então, uma dica que eu dou para vocês é essa. Leiam textos, nota 1000, e tentem elaborar mapas mentais. Vocês vão conseguir, com certeza, melhorar muito a competência 3, certo? Vamos para a 4, então. A 4 é aquela que vai trabalhar apenas com a coesão textual. Trabalha com a coerência também, mas principalmente com a coesão. Importa para a competência 4, para o avaliador, saber de que forma o aluno ele utiliza os mecanismos linguísticos para construir a argumentação. Porque, veja, gente, um texto sem amarração, vocês viram o mapa mental anterior, ele é só um mapa mental, ele tem coerência, mas falta ali elementos coesivos para juntar o todo. E no texto dissertativo e argumentativo é necessário. Por exemplo, você contextualiza, traz um conhecimento de história, coloca a sua tese, e logo no parágrafo a seguir, você precisa colocar um elemento coesivo que dê conta de amarrar esse parágrafo, né? Então, em primeiro lugar, vocês gostam de falar isso, né? Em primeira instância, é preciso pontuar que, vocês gostam dessas coisinhas assim, mas é isso. Essas palavrinhas, elas amarram o seu desenvolvimento com a sua introdução. Além disso, por outro lado, e assim vai. Então, o que é que o Enem avalia na competência 4? Ele focaliza a presença dos elementos coesivos, olha só, presença, ele avalia a repetição. Então, o aluno ele pode até ter vários elementos coesivos. Aliás, ele pode utilizar vários elementos coesivos, mas repetir os mesmos. E aí, ele vai ter uma pontuação a menos. E adequação, veja, tem que ter elementos coesivos, tem que ter elementos coesivos de forma variada e precisa usar de forma adequada. Porque, veja, se você utilizar um só elemento coesivo, você, vamos dizer assim, você usou um bom repertório de elementos coesivos, mas você
Usou um só de forma inadequada, você já não vai conseguir tirar 200 pontos. E tem uma coisa muito importante também, que eu digo para meus alunos, que é a cerejinha do bolo da competência 4, que não é só utilizar os elementos coesivos, gente, tem que usar em determinados lugares. E aí o Enem, do texto, não é nem lugares, né? Lá no texto ele tem que aparecer visualmente onde. É que o Enem vai chamar de coesão interparágrafo e intraparágrafos. Quando a gente pega o texto do aluno, a gente vai avaliar. Se o aluno, dentro do texto, a gente costuma utilizar a coesão referencial, né? Que é aquela que a gente faz pela retomada dos sinônimos, hiperônimos, hipônimos, as substituições, o próprio zeugma, a própria elipse, que são recursos de coesão que a gente utiliza intraparágrafos, ou seja, dentro dos parágrafos. E, externamente, para unir ali no começo, ou para unir um argumento com o outro, um parágrafo com o outro, eu vou dizer que eu vou precisar de elementos interparágrafos, que eu vou chamar de operadores argumentativos. Os operadores são aqueles que vão fazendo, como eu costumo dizer para meus alunos, as costuras. As costuras. Eles vão costurando, eles vão emendando, eles vão dando sequência para aquilo que eu fui falando anteriormente e para o que ainda vou falar. Então, é importante isso. E eu trouxe um exemplo no slide a seguir disso, certo? Então, eu trouxe aqui, olha, aquela redação que eu coloquei no esquema para exemplificar para vocês aqui, ó. Ele diz assim, eu tirei a introdução e coloquei só o desenvolvimento aqui. Ele diz assim, ó, em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica é um elemento de retomada que a gente vai chamar de coesão interparágrafo. É comprovada pelo papel passivo que o Ministério do Cultural exerce na administração do país, instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais. Tal ministério ignora as ações que poderiam, potencialmente, fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios em salas de cinema. Veja que eu marquei algumas palavrinhas, eu não destaquei todos os elementos, não, mas destaquei alguns aí, interparágrafos. Essa lógica, tal ministério, como, desse modo. Então, tudo que está dentro do parágrafo, eu vou chamar de coesão intraparágrafo. E o Enem vai observar o quê? Se esses elementos dentro não se repetem com muita frequência, de forma abusiva, certo? Porque lembrem que até a repetição ela é coesiva, mas nós sabemos que repetição é que não é coesiva. É aquela repetição que a gente... Mais, porém, a gente não tem a questão de um repertório vasto de elementos coesivos. E esse aluno também não ficou utilizando aqueles elementos coesivos mais difíceis. Gente, não é isso que vai contar. É o bom uso de elementos coesivos que você já utiliza no seu dia a dia, na sua escrita, certo? E aquele lá na ponta, tá vendo lá o em primeiro plano? É o que eu vou chamar de coesão interparágrafo. Então, veja, se o aluno utilizou esses elementos todos dentro do parágrafo, mas aqui no começo ele não utilizou um elemento de coesão para amarrar ou não precisa ser exatamente na ponta do parágrafo, não, mas ele precisa, tipo, evidencia-se, vírgula, em primeiro plano, vírgula, valeria como interparágrafo do mesmo jeito. O que é que acontece com o interparágrafo? Ele precisa, vamos dizer assim, costurar a ideia do primeiro parágrafo com esse segundo que está começando. Entende? Então, no Enem, para que você tire notas maiores, o que é que vai ser o fator determinante para isso? Onde você utiliza? Então, lembrem dos operadores argumentativos, aqueles do tipo argumentativo, que são os que amarram os parágrafos, certo, gente? Então, eles precisam ser utilizados aí. Dê um exemplo aqui, professora. Bom, o aluno ele tem um repertório amplo de elementos coesivos e ele não tem repetições. Ele fica com quanto na redação do Enem? Ele fica com 120. Se ele utiliza uma coesão interparágrafo em um parágrafo, ele vai para 160. E se ele utiliza em dois, pelo menos, ele já fica com os 200 pontos. Então, veja, minha gente, nessa daqui não tem como a gente não fechar a notinha, não. Porque é só praticar, certo?
Então, e uma coisa que eu também preciso lembrar vocês é, não peguem aqueles textos de moldura e saiam jogando qualquer tema de texto dentro deles, não. Façam a sua autoria. Que, inclusive, eu deixei de falar no item anterior, o que é a autoria. O que é um texto com autoria? É aquele que o aluno ele tem propriedade na hora de falar, ele tem segurança. Observe que o texto, quando ele tem autoria em relação ao projeto de texto, ele é organizado em relação às ideias, e é um texto que flui, que tem clareza nos argumentos, e que tem uma criatividade muito pessoal, então ele tem autoria. E com relação à competência 4, que é que nós estamos falando agora, veja, precisa de se utilizar a coesão dentro dos parágrafos e também entre os parágrafos, que eu vou chamar de coesão interparágrafo, é assim que o Enem chama. Olha outro exemplo aqui embaixo, ele diz, outro sim, além disso, é imperativo pontuar, então esse outro sim, ele vai valer como operador argumentativo, porque ele amarra essa ideia com a ideia anterior. Eu tô acrescentando mais um ponto na minha argumentação, tá certo? E dentro do parágrafo, eu grifei alguns aí, também, isso, que, nesse sentido, consequentemente, entendem? Então, para que você utilize, é preciso lembrar de 3 coisinhas. A variedade de elementos coesivos, certo? A não repetição desnecessária e a coerência no uso. Então, não pode utilizar, às vezes o aluno quer colocar o destarte lá, destarte, e nem sabe o que quer dizer isso. Então, utilize o que você sabe, o que você tem consciência do sentido. Porque os elementos coesivos, eles estabelecem um sentido, uma coerência. Se você falha nisso, você desarruma o texto todo. Entendem? Então, é importante isso para a competência 4. E o que fazer para melhorar na competência 4? Aí eu vou sempre para o mais básico, não é? Estudar as conjunções, pronomes, advérbios, preposições. Montar tabelinhas, praticar. Ler muito texto. E eu vou dar ênfase a vocês aqui dos textos nota 1000. Grife os operadores que os alunos utilizaram. Façam glossáriozinhos com o sentido dessas palavras. Pratica bastante escrevendo, certo? Releia seu texto com atenção. Toda vez que escrever, releia. Tente ver se você conseguiu realmente expressar aquilo que queria. E você deve cuidar para que suas palavras e seus períodos tenham uma boa articulação entre si, certo? Mas qual é a essência da dica? Praticar, tá certo? É praticar mesmo. E, por fim, o que é avaliado na competência 5? E aí, essa competência é muito boa. Eu gosto muito da competência 5. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. A proposta de intervenção, ela tem que resolver minimamente, né? Tem que trazer algo que minimamente interfira no problema em questão. Porque vocês sempre vão ter uma temática que é uma problemática social e tudo mais. Eu até pensei hoje na questão da defesa dos animais, né? Que poderia até ser uma temática que poderia vir a cair, porque esse governo ele tende a fugir de temáticas que vão dar margem para uma crítica mais direta, certo? Mas veja, o problema trazido na redação, ele vai precisar minimamente, a sua proposta, ela vai precisar minimamente indicar uma iniciativa de resolução. Então, as mais diversas formas de intervenção são consideradas, certo? Desde uma sugestãozinha até uma solução efetiva. Mas vocês, alunos, vão fazer proposta completinha. Não é só minimamente, não, é completa. Como? Então, eu trouxe aqui o que o Enem avalia, certo? O Enem vai avaliar os 5 elementos. O que é que a gente faz quando está corrigindo o texto do aluno do Enem? A gente, na conclusão lá, geralmente na conclusão, conta os elementos da proposta. Conta, a gente conta, grifa e conta, certo? Então, o que é que precisa ter? Precisa ter 5 elementos. Você tem que dizer uma ação. Então, você tem que trazer uma ação prática para resolver o problema. Veja exemplos. Deve criar uma lei dessa forma, o Estado, o governo federal deve criar uma lei. Não, deve criar uma lei. Cuidar e monitorar de tudo que encaminhamos pela internet. Atividades de cultura ao ar livre. Vejam, são ações, tá certo? E, geralmente, os alunos imaginam que tem que criar uma coisa nova, tem que resolver os problemas do Brasil. Gente, isso não é para vocês. Não é para a gente, não, resolver os problemas do Brasil, não, tá?
veja que quem a gente coloca para resolver não resolve. Quanto mais alunos do ensino médio. Então, não se coloquem nessa carga de querer resolver os problemas. Apenas tentem apontar sugestões com aquilo que vocês já sabem mesmo. E vocês já sabem, vocês já têm os agentes. A comunidade, a sociedade, o Estado, o Ministério da Cultura. O Enem, inclusive, nem fica validando essa questão de... Às vezes o aluno ele coloca que um determinado poder tem que criar uma coisa que não é competência daquele poder. O Enem não avalia isso, embora vocês tenham que ter cuidado com isso. Vocês têm que se preocupar mesmo em dizer quem é o agente, certo? Nem que seja assim, por exemplo, o presidente da República precisa criar uma lei. Geralmente, o dever de criar leis não é exatamente do presidente, embora ele faça isso também. Mas, na redação do Enem, a gente não está avaliando essa coerência de quem deve fazer o quê, mas a gente está olhando a coerência da proposta. Então, quando eu aponto que um ente tem que fazer determinada coisa, eu já estou dizendo minimamente uma sugestão. E o Enem já considera isso. Mas fazer algo mais consciente é muito mais importante. Então, veja, vocês vão trazer uma ação, que é uma ação prática para resolver o problema, criar uma lei, cuidar e monitorar tudo para que encaminhamos pela internet, atividades de cultura ao ar livre, implantar postos de fiscalização, aumentar o controle de determinada lei, uma ação. Também a gente precisa dizer quem é que vai realizar essa ação. Então, você tem que dizer quem é o ator social apontado para executar a ação que você está propondo. É o Poder Legislativo? É o MEC? São as mídias sociais? São as escolas? Você pode trazer mais de um agente e mais de uma ação. Mas veja, o Enem só vai contar uma proposta completa. Você tem 2 parágrafos, e nesses 2 parágrafos, dentro da conclusão, você traz 2 propostas. O que é contado? A mais completa. Se você traz em um parágrafo 5 elementos e em outro parágrafo traz 4 elementos, nós vamos contar a de 5 elementos. Trouxe 4 em uma, 3 em outro. O que a gente conta? O que tem mais elementos. Então, aqui é a quantidade mesmo. A gente conta quantos elementos trouxe. No terceiro, o modo e o meio. Não é só dizer o que é que tem que ser feito e nem quem vai fazer. Também tem que dizer a maneira, com que recursos, como é que isso vai ser realizado. Aí você pode dizer, através de estabelecimentos de multas, através de incentivos aos jovens, por meio de anúncios, propagandas e vídeos, por meio de determinada lei, entende? Então, lembra das palavrinhas que introduzem o meio e o modo, por meio de, através de, certo? Que, inclusive, também são elementos coesivos. O quarto elemento são os resultados pretendidos. Professora, eu preciso de uma ordem? Não. Obviamente que ele precisa de uma ordem. Você pode começar pelo efeito, pelo agente, pelo modo. É a fluidez da escrita que vai determinar isso. É o tema, é sua escolha pessoal, tá certo? Importante é trazer todos. E que eles estejam formem um todo coerente, tá certo? Então, o efeito são os resultados pretendidos. Para que é que essa ação tem que ser... Qual é a finalidade? O que é que ela vai resultar? Então, aí ele traz, eu trago exemplos aqui, a fim de que os usuários tenham liberdade para decidir o que desejam acessar, então a finalidade, para que a população tome consciência da ferramenta e escolham se querem ou não ser manipulados. Então, o para quê é o efeito. Então, a ação é o quê, o agente é quem, o modo e o meio é de que forma, o efeito é para quê, e, enfim, toda competência tem a cerejinha do bolo, e com a quinta não seria diferente. A cerejinha do bolo é o detalhamento, certo? Que é aquele elemento que o Enem classifica como esse detalhamento, ele acrescenta informações à ação, ao agente, ao modo ou ao efeito. Então, é quando você explica, detalha, fala algo a mais dos outros elementos, tá certo? Vamos dar um exemplo, professora? Bora lá? Geralmente, o detalhamento, ele vem entre vírgulas, são orações explicativas, certo? E é importante fazer isso, colocar a pontuação. Porque senão você acaba criando uma oração, vocês já sabem que isso interfere, a pontuação ela vai interferir na fluidez, na questão da compreensão, na coerência do texto, mas enfim. O que é o detalhamento? É aquele elemento explicativo, certo? Então, ela diz assim, ó, as escolas... como agentes formadoras do indivíduo, tá vendo aí? Essa parte em negrito, ela é o detalhamento do agente, a escola. Quando eu digo assim, ó, o Ministério da Educação
como principal agente organizador das políticas educacionais. Acreditem, tem aluno que faz isso aí, chique. Então, quando eu digo que ele é o órgão regulamentador, organizador das políticas educacionais, eu estou explicando o agente, Ministério da Educação, tá certo? Então, é um detalhamento. Outro exemplo, campanhas conscientizantes. Aí ele diz, olha, a ação é campanhas conscientizantes. Olha só o detalhamento, que mostre que essa realidade de manipulação existe. Uma oração explicativa, tá certo? Então, esse que mostra que essa realidade de manipulação existe, é uma explicação, é um elemento que vai detalhar a ação. E você pode detalhar o modo, pode detalhar o efeito, certo? Qualquer um deles. Eu costumo dizer assim, os alunos, professor, eu detalho que elemento? Aquele que você se sente mais à vontade para detalhar. Quem vai dizer é o momento da escrita, tá certo? E, por fim, eu trouxe para vocês um exemplo aqui daquele texto que eu vim trazendo para falar da estrutura e tudo mais. Eu peguei a conclusão para mostrar para vocês o seguinte. O aluno trouxe 2 propostas dentro daquele texto ali, que foi nota 1000. Né? Vamos lá. Ele diz assim, olha, é necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Isso, a primeira parte, ela não vale como elemento, a gente vai contar como uma retomada da tese. Aí ele diz, posto isso, olha só, quem vai fazer? O Ministério da Cultura deve, através de quê? Aí o meio e modo, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine e profissionais de saúde, ele já diz assim, ó, o através de, né? O meio e o modo. Aí fazer o quê? Lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil. Ele diz que é ação. Para quê? Para, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Ele diz a finalidade. E quando ele coloca assim, gente, ó, tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingresso para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas. Aí eu vou dizer que esse aluno aqui, ele detalhou lindamente a ação, né? Ele disse que deve construir um plano e depois ele detalha esse plano. Então, esse detalhamento, inclusive, que eu digo assim, ficou muito massa esse detalhamento do aluno aí. Ele escolheu detalhar a ação, entendem? Então, nós temos os 5 elementos. Quem, o que, como, para quê e o detalhamento. Só que o aluno, lembra que o aluno, lá na tese, ele trouxe dois núcleos na tese dele, ele falou do Estado e das empresas também, aí ele trouxe mais outra proposta dentro da conclusão para, de certa forma, abarcar essa questão das empresas. Quando ele diz que o governo federal deve oferecer incentivos fiscais, né, para que essas empresas de cinema, elas possam reduzir seus ingressos. Ela está, de certa forma, abarcando aquela questão das empresas. Então, vamos lá. Além disso, o governo federal, deve, através de quê? Mediante quê? Oferecimento de incentivos fiscais, é o meio e o modo. Deve fazer o quê? Incentivar os cinemas a reduzirem os custos do seu ingresso. Então, é a ação, né? Aí ele diz, dessa maneira, que é uma finalidade. O que vai acontecer com tudo isso? A situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade dos brasileiros. Inclusive, esse aluno aqui, ele começa falando do Cine Hollywood, lá na introdução. É a forma como, é o repertório sociocultural que ele utiliza. E ele retoma aqui no final. É um exemplo de repertório legitimado, pertinente, produtivo. Quando o aluno ele retoma, colocando dentro da argumentação o repertório sociocultural dele, aí eu vou dizer que ele é legitimado, pertinente e produtivo. Bem, agora eu deixei o texto completo para vocês lerem, porque eu vou entregar esse material para vocês, vou deixar disponível para vocês, certo? Mas agora vocês podem perguntar. Isso é tudo, por enquanto.